quais são os tipos de medo, né? Então, todos nós temos. Eu tenho medo de ficar doente, tenho medo de morrer, de falar em público, né? Tenho medo de água, vou lá na praia, né? Aquele mar lindo e maravilhoso, eu não consigo aproveitar. Tem pessoas que têm medo, né? Sei lá, de sangue. Puxa, ó, se alguém se machucou, às vezes até a própria pessoa mesmo. Ah, sei lá, cortei o braço, a pessoa fica apavorada com aquilo, né? Tenho medo de escuro, lugar fechado, medo de não fazer as coisas de forma correta, tá? Que mais? Muitos deles estão ligados a algum evento traumático. Então, por exemplo, tenho medo de ficar doente. Por quê? Porque provavelmente em algum momento aconteceu alguma coisa, tá? Então vou dar um exemplo aqui. Então eu fiquei doente quando eu era pequeno. Esse exemplo é um exemplo real, tá? Que eu vivi durante a minha infância. Então, o que aconteceu, né? Eu tive um problema de saúde muito grave na época, e aí eu fiquei internado, né, um tempo. E aí a gente vê que isso aconteceu, né? Esse fato, ele desencadeou outras dificuldades na minha vida, que depois mais pra frente a gente fala. Então, o que aconteceu? Então, eu tive lá uma doença, era uma doença complicada naquela época, né? Não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, os médicos estavam com dificuldade de saber o que estava acontecendo, então davam um remédio para uma coisa, complicava a outra e assim por diante. Então, eu fiquei preso nisso. Então, para mim, a palavra doente me remete ao tempo que aconteceu lá atrás, e não só isso. Então, foi uma época difícil para os meus pais, então eu ouvi essa história do meu pai, da minha mãe, muitas vezes. Então, para mim hoje, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona a nossa mente, tá? Então, você pensa aí, talvez em algum medo que você tem, o que esse medo está conectado ao quê? A qual história? O que aconteceu lá atrás?